O Jogo Infinito, de Simon Sinek, é um livro direcionado para todos os líderes que pretendem elevar a performance de seus negócios. Simon Sinek é um palestrante motivacional que se tornou uma grande referência para os empreendedores de todo o mundo, tendo inspirado os maiores líderes a se concentrarem no propósito de suas vidas e de suas empresas. Neste microbook, você vai aprender sobre os jogos infinitos e sua presença na vida, na política e nos negócios. Ficou interessado? Então ouça em apenas 12 minutos como obter uma mentalidade verdadeiramente focada no infinito. Jogos finitos e jogos infinitos. Se há pelo menos 2 jogadores, então existe um jogo. Há também 2 tipos de jogo: os infinitos e os finitos. Nos jogos finitos, os jogadores são conhecidos, as regras são fixas e o objetivo é determinado de comum acordo. Assim que a meta é alcançada, o jogo é encerrado. Por exemplo, o futebol é jogo finito. Os jogadores usam uniformes e são identificados facilmente. Existe um arcabouço de regras, a partir das quais os juízes entram em ação para fazer com que elas sejam respeitadas. Os jogadores concordam que devem seguir as mesmas regras, aceitando as penalidades em caso de transgressão. Todos concordam com o fato de que a equipe vencedora será aquela que conseguir marcar mais gols ao final do período regulamentar. Assim, o jogo estará encerrado. Nos jogos finitos, sempre há início, meio e fim. Os jogos infinitos, por outro lado, têm jogadores desconhecidos e conhecidos. Não há regras acordadas ou precisas. Apesar da existência de leis e convenções que regulem a atuação e o comportamento dos jogadores, nesses amplos limites eles podem fazer o que quiserem. Ademais, caso decidam romper as convenções, caberá exclusivamente a cada jogador a decisão de como jogará. Dessa forma, o modo como o jogo se desenvolve pode ser alterado por qualquer motivo, a qualquer momento. Os jogos infinitos contam com horizontes temporais, que também são infinitos. Como não há linhas de chegada, tampouco é possível identificar uma finalidade prática do jogo. Em outras palavras, não existem vencedores. Em um jogo infinito, os objetivos centrais giram em torno de perpetuar o próprio jogo e permanecer em campo. Independentemente de nossa opção, é crucial que sejamos honestos inicialmente com nós mesmos e também com os outros. Afinal, as nossas ações geram consequências. Somente quando as pessoas à nossa volta, nossos investidores, clientes e colegas, estiverem cientes de nossas opções, é que serão capazes de adequar suas expectativas e agir em conformidade. Apenas quando entenderem a mentalidade que adotamos é que terão as condições necessárias para imaginar as implicações, tanto no curto quanto no longo prazo. Eles devem saber como jogaremos para tomarem decisões mais sagazes acerca das empresas nas quais desejam trabalhar, comprar ou investir. Quando perceberem que adotamos as boas práticas formuladas por Sinek para a constituição de líderes com mentalidade infinita, eles se sentirão mais confiantes, sabendo que estamos focados e comprometidos. Eles poderão ainda confiar que vamos nos empenhar em resistir às tentações de curto prazo, agindo eticamente enquanto edificamos nossa organização a fim de que tenha sucesso e prospere. Causa justa. Para o autor, uma causa justa representa uma visão específica e particular do futuro. Em suma, trata-se de uma perspectiva tão atraente que muitas pessoas mostram-se dispostas a fazer sacrifícios visando ajudar a alcançá-la. Tal sacrifício, em alguns cenários, pode incluir a própria vida, mas, de acordo com Sinek, não precisa ser assim, uma vez que eles podem, por exemplo, incluir renunciar a uma colocação profissional de melhor remuneração para seguir na empresa atual em prol de uma causa em que acreditamos. Em outros contextos, pode significar realizar viagens frequentes a trabalho ou trabalhar até mais tarde. Nem sempre gostaremos de fazer sacrifícios. No entanto,
Uma causa justa nos leva à conclusão de que eles sempre valem a pena. A sensação de ganhar suscita a empolgação temporária das vitórias, ou seja, um impulso forte, mas fugaz, de autoconfiança. Ninguém pode sustentar essa incrível sensação de realização por ter atingido um determinado objetivo. Dentro de pouco tempo, esses sentimentos ficam no passado. Para que os experimentemos novamente, é fundamental vencer de novo. Contudo, quando pensamos nas causas justas, a motivação para o trabalho excede quaisquer ganhos individuais. Propósito e realização são sentimentos que perduram mesmo após uma semana, um mês, um ano. Nas empresas movidas somente pela mentalidade finita, poderemos até apreciar nosso trabalho em certos dias. Não obstante, o mais provável é que jamais o amaremos. Agora que chegamos à metade da leitura, vamos nos aprofundar em dois conceitos fundamentais para a reflexão de Sinek: flexibilidade existencial e a coragem de liderar. Flexibilidade existencial. O autor cunhou o termo flexibilidade existencial para expressar a capacidade de instauração de rupturas extremas nos modelos de negócios ou nos percursos estratégicos para assegurar que a causa justa avance eficazmente. Dito de outra forma, é a avaliação da imprevisibilidade realizada por jogadores de mentalidade infinita. Essa habilidade permite a implementação de mudanças radicais. Enquanto jogadores de mentalidade finita receiam tudo o que é novo ou disruptivo, os jogadores de mentalidade infinita se regozijam com elas. Quando os líderes com mentalidade infinita e percepção da causa justa olham para o futuro e veem que os caminhos que trilham restringirão significativamente suas aptidões, eles flexibilizam. Se esses líderes descobrem, por exemplo, uma tecnologia inovadora e capaz de promover avanços, eles flexibilizarão. Ao prescindir do senso de visão infinita, as mudanças estratégicas tendem a ser oportunistas ou reativas. A flexibilidade existencial, por outro lado, sempre está na ofensiva. Lembre-se de não confundi-la com os posicionamentos defensivos utilizados por muitas empresas que buscam continuar vivas perante as mudanças de hábitos dos clientes ou as novas tecnologias. Por exemplo, muitas revistas e jornais erradicaram seus modelos de negócios ao se tornarem digitais. Isso não ocorreu porque encontraram uma forma melhor para fazer avançar suas respectivas causas justas. Essas organizações foram coagidas a mudar diante de ambientes competitivos cada vez mais acirrados e em constante mutação. Aliás, mudanças desse tipo, apesar de serem necessárias para a sobrevivência, raramente inspiram os profissionais a reacenderem suas paixões. Felizmente, a flexibilidade existencial proporciona isso. Há muitas startups que são alimentadas mais por paixão, pelo sentimento que os empreendedores têm por uma determinada visão, do que por recursos financeiros disponíveis. A flexibilidade existencial, conforme proposta por Sinek, recria esse entusiasmo pelo novo, em um momento no qual as empresas já estão obtendo sucesso. Vale destacar que a flexibilização não ocorre no momento de fundação da empresa. Ela se manifesta quando o negócio já está funcionando. Um observador de mentalidade finita tende a considerar somente os riscos que o líder corre, deixando de lado a aparente estabilidade da companhia em prol da incerteza presente em um novo caminho. O que eles temem é o declínio, ou até mesmo a extinção da empresa. A conclusão óbvia, desde esse ponto de vista, é que as mudanças não pagam os riscos. Entretanto, para um jogador com mentalidade infinita, o maior risco é a estagnação. Isto é, ele abraça a incerteza. Logo, acredita que deixar de flexibilizar restringirá substancialmente a habilidade em fazer progredir sua causa justa. Objetivamente, a motivação dos jogadores de mentalidade infinita pode ser encontrada em tudo que faz avançar sua causa, ainda que essa atitude gere a ruptura dos atuais modelos de negócios.
Os jogadores de mentalidade finita justificam sua inação pela necessidade de proteger os modelos vigentes, mesmo que isso destrua a causa justa. Se a empresa é o instrumento que o líder emprega para fazer sua causa avançar, uma drástica mudança na estratégia pode ser mais do que necessária, mas amplamente vantajosa. Com efeito, o autor adverte para que não confundamos o conceito de flexibilidade existencial com o inerente anseio por inovação, também chamada de síndrome do objeto brilhante. Há em todo o mundo uma categoria de profissionais frustrados que atuam para líderes que são bem intencionados e, inclusive, visionários que, à semelhança de um gato que salta perante um objeto reluzente, perseguem cada boa ideia que surge. Quando uma flexibilização existencial acontece, deve estar claro para todos os envolvidos os motivos que levaram a isso. Mesmo que alguns não estejam confortáveis com o estresse e a confusão no curto prazo, todos devem concordar que vale a pena e querer fazê-la. Em contrapartida, a síndrome do objeto brilhante, geralmente, deixa os profissionais exaustos e desnorteados, em vez de inspirados. A coragem para liderar. Todos os líderes finitos compartilham um fator inerente a todos os reveses e todas as lutas que enfrentam: as consequências de seu pensamento finito. É preciso coragem para admitir isso. Agir para abrir a sua mente a uma nova mentalidade e visão de mundo requer ainda mais coragem, sobretudo quando estamos cientes de que as nossas escolhas têm grandes chances de darem errado. Nessas situações, é altamente recomendável tomar medidas efetivas a fim de incorporar a mentalidade finita e a incluir na cultura organizacional. Pode ser humilhante ou, pelo menos, embaraçoso admitir que nós somos parte de um problema. Mas essa atitude pode ser inspiradora, libertadora e parte integrante da solução. Não são muitas as pessoas que têm a coragem necessária para mudar por si, passando da mentalidade finita para a infinita. É preciso encontrar outros indivíduos que compartilhem esse mesmo senso de responsabilidade, a crença de que chegou a hora de mudar e a vontade de trabalhar juntos para a concretização de nossos ideais. Em sua longa experiência, Sinek constatou que as decisões consideradas mais difíceis não são tomadas por grandes homens e mulheres. São possíveis devido às grandes parcerias, equipes e pessoas que se unem sob uma causa justa e comum. Segundo o autor, aqueles que compartilham nossas crenças devem integrar a nossa rede. O líder corajoso é forte porque não tem todas as respostas e tampouco o controle total. O que ele realmente possui é a causa justa para guiá-lo. Os líderes fracos seguem a rota que parece mais conveniente. Pensam que têm todas as respostas, tentando controlar as inúmeras variáveis. É necessário menos coragem para comunicar demissões em comparação à força vital para explorar alternativas que, muitas vezes, sequer foram testadas. Ao exercitar a coragem para liderar, os seus colaboradores começarão a refletir essa mesma virtude. Tal como as crianças que imitam os seus pais, os funcionários se espelham e imitam os seus líderes. Notas finais. As nossas vidas são, por definição, finitas. Mas a vida em si é infinita, de tal sorte que nos tornamos jogadores finitos em um jogo infinito. Nascemos e morremos, chegamos e partimos. A vida segue com ou sem nós. Existem outros jogadores, alguns são nossos rivais. Sofremos derrotas e obtemos vitórias. Sem embargo, podemos sempre permanecer jogando no dia seguinte. Não importa quanto dinheiro conseguimos ganhar, o quanto acumulamos ou as promoções que nos foram oferecidas. Ninguém será declarado o vencedor neste jogo. É por isso que viver com mentalidade infinita representa que somos movidos pelo progresso de uma causa justa, que é algo maior que qualquer um de nós. Desse modo, considere as pessoas que partilham a sua visão como verdadeiros parceiros. Trabalhe ao lado deles para construir relacionamentos confiáveis, avançando corajosamente
para o bem comum.